Olá, bora falar sobre aqueles vilões ocultos do código que podem transformar um projeto de software promissor num verdadeiro pesadelo de manutenção. Vamos descobrir quem são eles e, claro, como derrotá-los. Sabe aquela história super comum no mundo do desenvolvimento? Um projeto que começa todo limpo, todo organizado, mas com o tempo vira um verdadeiro labirinto, frágil e todo emaranhado? Vamos entender por que isso acontece. Então, o culpado aqui raramente é um bug isolado. Na verdade, o problema é uma série de maus hábitos que vão se acumulando. E esses hábitos têm nome, viu? São os antipadrões. Reconhecer essa turma é o primeiro passo e o mais importante para construir um software de qualidade. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar que esses antipadrões são tipo uma galeria de vilões, cada um com o seu jeitinho especial de causar o caos no código. Geralmente, é uma solução que parece boa na hora, mas que lá na frente só atrapalha. Beleza, então. Vamos começar com o nosso primeiro vilão, que talvez seja o mais famoso ou infame, né? Um verdadeiro maníaco por controle, conhecido como o objeto Deus. A definição da Wikipedia sobre o assunto resume perfeitamente a essência do objeto Deus. Às vezes, ele também é chamado de objeto monstro, e o nome já diz tudo. Olha só os crimes desse vilão. Ele acumula responsabilidades demais, controla um monte de outros objetos, fica gigante, inchado e super difícil de gerenciar. E o pior, ele quebra uma regra de ouro do bom design, o princípio da responsabilidade única, tornando o sistema quase impossível de manter ou testar direito. Ok, deixamos o chefão de lado por um momento, agora vamos falar de uns agentes mais secretos do caos. Aqueles vilões que são mais sutis, que agem meio que nas sombras do código. O primeiro exemplo são os famosos números mágicos e as strings mágicas. Sabe o que é isso? São aqueles valores que aparecem do nada no código, sem nenhuma explicação. Tipo esse status do usuário igual a 2. O que significa 2? Ativo? Inativo? Bloqueado? É um mistério total. E um primo bem próximo disso aí é o tal do hardcoding. É quando a gente coloca valores específicos como o caminho de arquivo ou URLs direto no código. Isso deixa a aplicação super frágil. Se precisar mudar de ambiente, tem que mexer no código, o que é uma péssima ideia. E aí a gente se pergunta, o que acontece quando o código encontra um erro e simplesmente não faz nada? Ignora e segue em frente? Pois é. Isso nos leva a outro antipadrão bem comum, o ignorar exceções. É literalmente varrer a sujeira para debaixo do tapete. O problema não some e quem está desenvolvendo fica totalmente no escuro quando o sistema, inevitavelmente, quebra. E para fechar essa turma de vilões ocultos, temos a âncora de barco. Esse é aquele código ou até um componente inteiro que não serve mais para nada, mas que fica ali, pesando no projeto, só porque existe aquele medinho de e se eu tirar e quebrar alguma coisa? Bom, agora que a gente já conheceu os vilões, tá na hora de montar o nosso kit de ferramentas para lutar contra eles, certo? Como é que se escreve um código mais limpo e eficaz, afinal? E a notícia boa é que existe sim um kit de ferramentas bem eficaz. Basicamente, são 5 passos, 5 boas práticas fundamentais para a gente se defender desses antipadrões e manter o nosso código saudável. Por exemplo, quando a gente pega uma lógica que se repete e transforma numa função reutilizável, a gente evita duplicação de código. E quando substituímos aqueles números mágicos por constantes com nomes claros, o código fica muito mais fácil de ler e entender. E para não deixar aquele objeto Deus aparecer, a gente segue princípios de design como o da responsabilidade única, que garante que cada parte do código faz só uma coisa. E para se livrar das âncoras de barco, não tem segredo. Refatorar e revisar o código sempre são as melhores armas. No fim das contas, derrotar esses antipadrões não é só uma questão técnica, sabe? Tem a ver com capricho, com profissionalismo, com a qualidade do trabalho que a gente entrega. Olha que interessante esse comentário de um colega desenvolvedor num artigo sobre código limpo. Ele diz que as práticas parecem simples, e realmente são. O difícil é adotar isso no dia a dia, com a correria e os prazos apertados. Mas tem que praticar. Com o tempo, vira automático. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? O código que a gente escreve serve só para funcionar, para resolver um problema na hora? Ou ele é tipo um artesanato, algo para ser aprimorado, feito para durar e para que outras pessoas consigam entender depois? A escolha que a gente faz define a qualidade do nosso trabalho.